Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje, vamos falar sobre emoções, again, mas desta vez com uma abordagem, acredito que significativamente diferente daquelas que tive, provavelmente em todos os vídeos, quando falei em emoções, porque eu acho que dei-lhes um bocado de papel de antagonistas e não era esse o meu objetivo. No entanto, uma coisa é aquilo que eu sei, outra coisa é aquilo que eu comunico, são coisas na maioria das vezes diferentes, e por vezes até bastante diferentes, mesmo que não seja esse o meu objetivo. E portanto, acho que vale a pena clarificar isso, ou pelo menos tentar, através deste vídeo. E bora lá. Bem, emoções. Eu acredito que, no que diz respeito a emoções, muitos de nós temos algum tipo de dificuldade, dificuldades a processá-las e, sendo franco, é quase como se fosse do início ao fim, de reconhecê-las, vivê-las, processá-las e deixá-las passar, ok? Às vezes conseguimos reconhecer algumas, mas reconhecemos de uma forma tão hipersensível que depois é difícil deixá-las passar e por vezes não conseguimos reconhecer essas emoções, embora elas continuem cá dentro e depois é como se ficassem, eu não quero dizer a apodrecer, mas tentam cada vez mais ganhar proporção, ganhar volume para serem ouvidas, para serem vividas e eventualmente ultrapassadas. E em algumas outras vezes, não são estes os únicos 3 casos, mas acho que são 3 tipos de casos um bocado característicos. Mas sim, falando deste terceiro, reconhecemos a emoção, vivemos-la, mas ainda assim não estamos prontos para o que vem a seguir, ok? Eu acredito que este terceiro caso esteja mais associado a coisas relacionadas com luto, seja de pessoas que morreram, seja de relações que morreram, seja de sonhos que morreram, seja de expectativas. Porque tiveram um término, estou a dizer morrer, mas que acabaram, ok? E é mais uma questão de, creio eu, se calhar uma perspectiva bastante mais pessoal que outra coisa. Mas é mais que uma espécie de um receio do que vem a seguir. É como se o desconhecido fosse ainda mais desconfortável do que lidar com a emoção desconfortável ou as emoções desconfortáveis. Então, por vezes, temos um bocado de, ou podemos ter sim, um bocado dessa tal tendência, se calhar não consciente de todo, mas para nos agarrarmos a essas emoções, porque mesmo sendo desagradáveis, é como se fosse uma espécie de consolo, ok? E não é esse o objetivo, creio eu. Já no que diz respeito a emoções a que nós não reconhecemos e que depois chegam cá tempo cá dentro a ganhar algum tipo de amargura, normalmente aquelas emoções que nos fazem chorar, principalmente a chorar de tristeza e tudo mais, de fúria, de angústia, etc. Não é que elas apareçam, a coisa que as disputou aconteça e imediatamente tenhamos esse tipo de reação. Por vezes, ao contrário, tentamos guardar as emoções, tentamos ignorá-las, tentamos não processá-las de todo, porque sabemos que é um processo desagradável. Estar triste, atenção no que diz respeito a emoções, mesmo que ganhemos mais inteligência emocional, a meu ver, as emoções irão continuar a ter as suas características que as distinguem entre si, ok? O que eu acho que acontece é ficamos menos influenciados no que diz respeito à forma como agimos, como pensamos, como vivemos, em boa verdade. Pelo menos no que diz respeito a isto, emoções elas não dão ali hijack à central de comando. Mas se elas estão lá, é por algum motivo, ok? E na maior parte das vezes, mesmo que seja uma reação não normativa, ok? Seja de ansiedade, seja de tristeza, ou seja, não é normal ter aquela quantidade, era suposto se calhar ser algo um bocado mais subtil ou ser algo mais acentuado. Quando estão lá, é porque elas têm algum papel que é para nos ajudar, ok? E já disse isto há alguns quantos vídeos atrás, acho que vale a pena sim vermos as coisas de um modo de nós, a favor de nós, a tentarmos ajudar-nos, ok? E mesmo que eu tenha dito isso, na maior parte das vezes, a nível de mentalidade, portanto, mais da voz que nós ouvimos na nossa cabeça e aquela parte de nós que nós estamos conscientes sobre, não se limita só a isso. Há uma parte mais subconsciente ou inconsciente, sendo franco, não consigo dizer onde é que um acaba e o outro começa, mas acredito piamente sim que nos queiram ajudar, ok? A questão é que por vezes já nós de forma consciente achamos numa altura que o que é bom para nós noutra altura já não é e temos ali algum conflito, seja de interesses, seja de opiniões por si só. No que diz respeito ao corpo, também lidar com pressões, com stresses, com situações assim um bocado mais intensas, acabam por disputar também emoções intensas que são para nos ajudar a conseguir
viver melhor e ultrapassar melhor a situação, ok? Só que por vezes essas tais emoções que são libertadas, diga-se assim, ah, são emoções desagradáveis e nós preferimos tentar não reconhecê-las para que elas passem. Só que elas só vão ganhar volume, ok? E é normal, se a situação é algo frequente, é normal que o corpo queira cada vez mais estar mais preparado e ele pensa algo do género de, ok, eu da outra vez falei demasiado baixo, desta vez vou ter que falar mais alto. E se assim continuar a ignorar, elas vão continuar cada vez mais a falar mais alto. Até que depois podemos chegar a um ponto em que a bolha explode e depois não estamos só a lidar com a emoção, estamos a lidar com toda a bagagem emocional e é bastante mais complicado. É provável que precisemos de algum tipo de ajuda porque não temos mãos para tudo e não tem mal nenhum pedir ajuda. Pelo contrário, simplesmente reconhecer que ter ajuda pode ser algo benéfico, não é essencial, e se for essencial, pronto, torna-se para além de importante, urgente mesmo, mas pode ser algo benéfico e simplesmente esse tal reconhecimento é algo bom, ok? Mesmo que continuemos com as mesmas emoções e não tem mal de modo algum. Mas isto para dizer que sim. Portanto, já falei do terceiro caso, do segundo caso e agora não falei do primeiro. Exatamente, falei do terceiro e do segundo. Não lembro bem do que era o primeiro, confesso. Mas, pois, é o que dá a fazer vídeos sem script. Mas, no que diz respeito a emoções, portanto, desculpem, vou estar aqui a fazer uma espécie de check-up. Portanto, falei, creio eu, daquelas que ficam, mas nós temos receio de as largar, porque o desconhecido por vezes cria mais receio. Aliás, nem é receio, cria mais medo ou até pavor. E, portanto, mesmo sendo emoções desconfortáveis, queremos prender-nos a elas. E atenção, é suposto elas passarem, eventualmente. E não há pressa, atenção, não há já agora convém dizer, não há valores tabulados para o tempo que devemos de passar a fazer processos de luto, a superar. Superar isto é, viver todo o processo, eu considero isso superar. Superar emoções mais negativas, como fúria, etc. Já me lembro do primeiro caso. Exatamente. São emoções que nós conhecemos, mas conhecemos de uma forma demasiado intensa, ok? E fúria, por acaso, acho que é um desses exemplos. Há muitas pessoas. E fúria, se calhar, é um caso mais peculiar, ok? Eu acho que muitos de nós acabamos por estar mais furiosos porque não conseguimos. Não lidamos com outras emoções de uma forma saudável, ok? E elas acabam por ser convertidas não só em essas mesmas emoções, mas com maior volume, convertidas a dizer há um bocado, mas também são convertidas em fúria, porque se calhar pode parecer um bocado estranho dizer isto, mas a fúria é capaz de ser a emoção que mais nos leva a agir, ok? Ninguém tem tanta vontade de agir, mesmo que não tenha alinhado com aquilo que queriam fazer a curto, médio e longo prazo, mas principalmente a médio e longo prazo. Dá-nos ali um rush para fazermos coisas. Nós vemos, por exemplo, acho que já falei disto num vídeo, já pá, há 20 vídeos atrás, se for preciso. Mas a nível de ginásio, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas, no que diz respeito a desafios físicos, tentem puxar por emoções mais, ou por episódios mais negativos que deixaram uma marca sensível e que acabou por não ser bem fechada, uma cicatriz que nunca sarou bem, e tentam puxar e extrair ainda mais emoção. E a emoção que normalmente vem mais ao de cima é mesmo essa de fúria, de raiva, de frustração convertida em fúria, e ajuda imenso a agir. E pronto, isso tem uma espécie de um trade-off. É claro que eu acho que não é saudável a médio e longo prazo utilizar essa abordagem, mas sim, no que diz respeito à fúria, acho que o pessoal que também. A fúria não é a única em que isto acontece, mas acho que o pessoal que costuma ficar a ruminar um bocado mais, também sendo um bocado mais isto no que diz respeito à tristeza, fica a trazer tristeza várias vezes ao de cima, e quando se sente triste, sente-se imensamente triste de uma forma meio desproporcional, não normativa, vá. E não é que haja algo de errado com isso, ok? Ou com nós próprios, caso isso nos aconteça, não há nada de errado. Pelo contrário, há uma espécie de desalinhamento entre perspectivas sobre aquilo que deveríamos fazer dentro do nosso corpo, ok? Mesmo, ou se calhar em especial, no que diz respeito à parte consciente e à parte não consciente, ok? E
eu acho que é uma questão de nós conseguimos aproveitar aquilo que de facto se calhar temos mais controle sobre, porque que é mesmo a nossa parte mais consciente, que atenção, é influenciada por imensas coisas, mesmo que nós não tenhamos mínima noção de que elas estão a influenciar, mas podemos sim tentar dar o braço a torcer, ok, não quero ter este tipo de emoção, eu sou a primeira pessoa a reconhecê-la, ok? No entanto, acho que vale a pena fazer 3 coisas, já que esta emoção está a vir ao de cima. Primeiro, qual é que é esta emoção? O que é que esta emoção... Segundo, o que é que esta emoção me está a tentar dizer? E terceiro, o que é que eu quero fazer em relação a isto? Sentem-se tristes, por exemplo, eu sei que eu utilizei isto num vídeo mais recente, há 2 ou 3 vídeos atrás, no que diz respeito a, por exemplo, desgostos amorosos. Sinto-me triste. Seja por estar sozinho, seja por estar a fazer o processo de luto de uma relação que não vai voltar, seja por receio de nunca voltar a ter uma conexão tão boa, tão saudável, ou pelo menos na nossa opinião achávamos que era saudável, e portanto ter esse receio de nunca mais voltar a acontecer tal coisa. Portanto acho que é mais relacionado com solidão e rejeição também. Primeiro reconhecer qual é que é a emoção que está a vir ao de cima, ou quais é que são as emoções, e tentar perceber porque é que elas nos estão a tentar dizer isto, ok? Por exemplo, utilizando o último caso de dizer, tenho receio de nunca mais volto a ter algo tão emocionante como isto. Ok, ela provavelmente estava a tentar dizer isto, ok? Sei que eu, a contar a história, acabei por aldrabar o passo, por vezes não é assim tão evidente, mas assim, eu se calhar estou-me a sentir tão triste, tão derrotado, tão abalado, porque, no que diz respeito a este desgosto amoroso, eu tenho receio de nunca voltar a ter uma conexão tão íntima, tão forte, tão adorável como a que tinha. E o que é que eu quero fazer em relação a isso? Quero ignorá-la e esperar que desapareça? Ok. E porquê é que isto haveria de acontecer? Acabei por resolver o problema? Não. Então se calhar esta capaz de não é ser, não é capaz de não ser a melhor abordagem. Então vou tentar uma outra abordagem, ok? Vou tentar escrever um bocado sobre isto. Ou simplesmente falar um bocado, mesmo com uma pessoa, pedir uma outra opinião, não levar a peito aquilo que as outras pessoas estão a dizer, que por vezes, mesmo que tenham passado por uma experiência super idêntica, simplesmente por sermos pessoas diferentes, temos perspectivas diferentes e por perspectivarmos as coisas de formas diferentes, é normal que elas tenham também significados, guess what, diferentes, mas podemos utilizar aquilo para ver do outro lado, ok, isto é a perspectiva de uma pessoa que me é próxima e que eu reconheço algum tipo de empatia, simpatia também por e para comigo também. E para além disto, posso tentar não levar as coisas muito a peito. Será que houve mais pessoas que, com desgostos amorosos, também acharam que nunca mais iam ter uma conexão deste género? Provavelmente sim. A maior parte das pessoas até. Portanto, não se trata de algo de errado comigo. Pelo contrário, se calhar isto é a resposta mais normal. E para além de normal, é uma resposta super saudável de sentir a falta de algo que é importante para mim. Quando nós temos falta de água no nosso corpo, digo eu, também sentimos sede. Agora, se calhar é mais fácil lidar com sede do que lidar com esse tipo de desgosto amoroso. Mas acima de tudo, é o corpo a reparar em algum tipo de necessidade ou percepção de necessidade que não está a ser cumprida e tentar perceber porque é que está lá. E se utilizarmos técnicas como os 5 porquês, como respondermos com calma dentro do que é possível, ou seja, não deixarmos que as emoções toldem o nosso, os nossos comportamentos, a forma como vamos agir por completo, em especial, acabamos por arranjar algum tipo de solução. E depois é tal coisa, tal como beber água. Às vezes estamos com bué de sede, eu estou com sede, eu seguir este vídeo vou beber água, mas estamos com tanta sede que achamos que, ai, puta, eu bebi uma garrafa de 1,5 litro de água na boa. E vamos encher o primeiro copo e bebemos e, bebemos o segundo copo, putz, ok, tá bom. E depois a garrafa ainda nem sequer vai a 2 terços e nós, pá, se calhar não era preciso assim tanta água para matar a minha sede. E por vezes é isso, se calhar não era preciso assim tanto para nós conseguirmos viver, sentir as emoções, deixá-las passar, superá-las. Porque basta mudar ali o estado de espírito e mudar também a forma como a nossa cabeça está organizada, que o caminho acaba por aparecer por si só, ok? Portanto, sim, reconheçam as vossas emoções como algo que vos queiras dar, mesmo que não tenha alinhado com aquilo que vocês acham que deviam de fazer para estar numa posição melhor. E demora o tempo que tiverem a demorar para conseguir superá-las, porque vale a pena e elas estão cá para nos ajudar. Mas não é por isso que temos de deixar que elas controlem a forma como agimos. Pronto, é isso. Espero que o vídeo dê para ser uploaded. Está abaixo de 15 minutos. Hopefully it's possible.
Se vocês estiverem a ver, é porque foi. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.